Todas as vezes que a gente recebe uma má notícia, a gente não está pronto para ela. Você sabia disso? Ela só pega a gente de surpresa. Mas não se abale com as má notícias. Não se apavore com as má notícias. O Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temerás as más notícias, e o seu coração é firme e confiante no Senhor. Para toda má notícia, tenha certeza que a sua fé será renovada em Deus. Quando chega a má notícia, você vai começar a confiar em Deus novamente. E é por isso que a má notícia bate na nossa porta, para que a nossa confiança esteja sempre nele. Levante a sua mão nessa hora que eu quero profetizar na sua vida. A má notícia pode até chegar, mas a confiança de Deus nunca sairá de você. Aplauda os céus em nome de Jesus. Isaías 38, vamos ler a palavra do Senhor? Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. 2 pontos. Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Até aí. A má notícia quando chega, gente, ela quer nos aprisionar no medo. Mas o Espírito do Senhor, Ele nos renova. Ele nos restaura. Ele nos dá força para que a gente entenda que Deus, Ele está acima de todo medo. Que Deus, Ele está conosco em todo momento. Esse texto do livro de Isaías vai falar desse rei Ezequias, que ele recebe uma má notícia. E ele vai orar a Deus, gente. Mas quando ele ora a Deus, é como se ele fosse um homem perfeito, ou como se ele fosse um homem sem culpa. O que eu posso entender nesses textos aqui é que ele ou era um homem perfeito, ou era um homem sem culpa alguma. Porque mediante uma má notícia que ele recebe, que ele vai morrer e que a enfermidade dele não seria curada, logo ele está virando o seu rosto para a parede, orando ao Senhor e confiando em Deus de uma forma tão tremenda, dizendo: lembra quando eu andei contigo? O que eu fiz porque o Senhor me mandou fazer. Em todo momento eu fui fiel ao Senhor. Aí eu entendendo essa mensagem, gente, e vendo que homem nenhum pode ser perfeito, é claro que não, somente Jesus Cristo foi perfeito, eu fico com a oração dele sem culpa. Porque quando a gente entende que Jesus, ele levou toda a nossa culpa, nós entendemos que não depende de nós, depende dele. Não é pelo que a gente é pelo que ele é. Eu sei que às vezes nós medimos a nossa história e medimos a nossa vida pelaquilo que nós fazemos, pelaquilo que somos. Mas quando se trata de Deus e se trata de uma oração sem culpa, não é pelo que somos, não é pelo que fazemos, é pelo que Deus é para nós. Quando eu vejo essa mensagem toda linda e maravilhosa, você vai ver aqui que
a oração, ela tem um poder enorme. E eu creio na oração. Você crê na oração? E a oração, ela tem tanto poder, que mesmo em meio à esperança perdida, porque essa má notícia já era o fim dele, era o decreto dele, ele não tinha mais esperança de vida, ele vai orar. E todas as vezes que você perde a esperança de tudo na vida, você tem uma coisa para fazer, que é orar. Independente se a resposta será favorável ou não, mas a oração é a nova esperança que Deus pode mudar o quadro. Deus pode mudar o nosso quadro da nossa vida se a gente orar, mesmo sem força, mesmo com decretos de morte, mesmo com decretos de enfermidades que não serão curadas. Se a gente orar, o Deus vivo pode mudar esse quadro. Se você orar, Deus pode mudar a sua história. O segredo é nunca parar de orar. Nunca parar de orar. Cutuca teu irmão. Para de ficar perdendo tempo. Vai orar. Cutuca de novo devagarzinho, porque alguns se alegraram nessa mensagem, para você fixar na mente dele. Não perde tempo com nada, vai orar. A oração é a resposta. Mas como nós vamos orar, gente? Como nós vamos orar? Aqui está um interessante. Eu preciso entender quem é Deus e preciso entender quem eu sou. Deus é pai e eu sou filho. Eita, vocês estão ligados, eu gosto assim. Deus é pai e nós somos filhos. Então eu não vou orar a Deus como advogado, porque eu não estou aqui para questionar nada a Deus. Eu não vou orar a Deus como um político, porque eu não estou aqui para prometer aquilo que eu não vou cumprir a Deus. Eu não vou orar a Deus como um mendigo, porque eu não sou um pedinte. Eu não vou orar a Deus como uma pessoa que é pobre de espírito, porque Deus não está nem aí para isso. Não é dessa forma que nós chegamos a Deus. Como é que eu vou orar? Eu vou orar a Deus como um filho, como uma filha. Ezequias, ele sabia quem ele era, que ele era um filho de Deus que estava liderando o povo de Deus. Ele era um filho de Deus que era escolhido por Deus para reinar. Não foi ele que se candidatou, não foi ele que se levantou sozinho, foi Deus que levantou ele. E se Deus te levantou, Ele garante a tua vitória, independente das circunstâncias que vocês estejam vivendo hoje. Mas para isso eu preciso chegar ao coração de Deus, e chegar ao coração de Deus não é fácil. Tocar no coração de Deus não é fácil. Não pense que nós tocamos no coração de Deus com aquela oração rotineira do café da manhã, do jantar, do almoço. Não, não é isso. Não é assim que tocamos o coração de Deus. Vamos precisar devotar a Ele um tempo. E esse tempo é um tempo de verdade, um tempo de sinceridade, um tempo que nós precisamos orar em espírito e em verdade, porque essa oração é a oração que Deus quer. E aí ele abre a boca e vai orar a Deus. Gente, isso é muito lindo, porque como é que o profeta vai até ele e diz assim, ó, arruma a tua casa. Com certeza a casa não era a casa matéria falando, a casa que dava para arrumar era a casa física, espiritual. Tem momentos na nossa vida que nossa vida está toda bagunçada, sim ou não? E a gente tenta arrumar na nossa vida, mas parece que complica mais um pouco. E quando a gente acha que está arrumada a nossa casa, aí o negócio parece que aperta mais. E é uma
É uma história que traz muito conflito no nosso coração, porque se a gente busca a Deus, as coisas apertam. Se a gente para de buscar, as coisas parecem que dá certo. O que eu quero dizer com isso, gente? Tudo o que mais o inimigo quer na nossa vida é que a gente deixe de buscar. Ele não está ligando se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas ele vai fazer de tudo quando você estiver buscando para dar errado. E vai fazer de tudo quando você está deixando de buscar para dar certo. Por quê? Porque Deus, ele não mede por aquilo que você tem. Deus não mede você por aquilo que você é. Deus mede você por aquilo que você está entregando para Ele. O que é que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar a verdade. Eu tenho que entregar para Ele a minha vida sem culpa. Eu preciso entender quem é Ele de fato. Que não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. E a história bíblica, ela é muito perfeita em contar. Muito perfeita. Olha o que está escrito lá em Isaías capítulo 38, o versículo 17. Olha que oração foi que Ezequias fez. Eu sei que foi para meu próprio bem que eu sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus. Olha o que ele está dizendo. Eu sei que eu sofri tantas aflições, mas o Senhor me salvou da morte, porque perdoado foi os meus. A morte física para Ezequias, ele não estava nem aí. Ele só queria saber se ele tinha ainda esse decreto lançado sobre a vida dele, que ele viveria eternamente com o Pai. Porque se Jesus salvou ele da morte, se Deus salvou ele da morte, Deus está falando assim: além de eu te salvar da morte, eu também perdoo todos os seus pecados. Quando ele vai orar, gente, ele entende que ele já tinha um pecado dele perdoado. Ele já sabia que Deus tinha perdoado os pecados dele, e por isso ele entendia que, independente de ele ser curado ou não, independente de ele morrer fisicamente ou não, ele só queria dialogar com Deus. Eu preciso ter acesso com o Pai aqui, para quando eu chegar lá em cima, eu continuar o acesso com Ele. A quem você está entregando a sua vida? As coisas ou ao Deus que tudo pode fazer na sua vida? Se você ficar limitado às coisas, às posses, às conquistas, a esse mundo aqui, você não vai conseguir acessar esse mundo cá que Deus tem para você. O segredo é desprender daqui e começar a se prender aqui. O céu é o nosso destino. O céu é porque eu e você nascemos para esse propósito de chegar junto com Ele e cantar o hino da vitória. Mas a terra não quer dizer que nós não vamos desfrutar, não quer dizer que nós não vamos conquistar, não quer dizer que nós vamos viver bem aqui, mas isso não pode nos prender, porque aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Tem gente com muito preso no coração com as coisas terrenas e não consegue se alegrar com as coisas celestiais. Olha que o homem está sendo lançado para ele um decreto de morte, gente. Se eu perguntar aqui quem quer morrer, todo mundo vai dizer: ninguém quer morrer. Nós queremos viver. Nós queremos que o tempo de Deus se cumpra na nossa vida aqui na terra. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso favor aqui na terra. Mas pouco importa se acontecer ou não. Pouco importa se Deus fizer ou não. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Você está entendendo? Deus sem você, Ele é Deus.
Deus com você, Ele é Deus também. Você sem Deus, você é ninguém. Mas você com Deus, você tem a capacidade de ser alguém na vida. Alguém de relevância, alguém que ajudará outras pessoas, alguém que fará coisas maravilhosas aqui na terra, porque tudo que você plantar aqui, você vai colher. E se você plantar como Deus quer, tenha certeza que a colheita será maior do que você imagina. Aí venha comigo, o versículo 7, o versículo 17, este homem entendeu que não é sobre ele, gente, é sobre quem de fato é Deus e o que Deus pode fazer. Escute isso aqui. Eu não sei como você chegou aqui hoje, tá? Não tem como eu saber, não sou adivinho, mas eu sei de uma coisa, que o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Eu sei de uma coisa, que o que você está procurando, talvez seja algo para solucionar o seu problema, mas o que Jesus está procurando, é um coração contrito, aflito, angustiado, para Ele aliviar nessa noite. Jesus, Ele procura você. Você acha que não? Ele te procura sim. Ele procura tanto que Ele tem a especialidade de mexer em nosso coração. E Ele pode mexer no seu coração hoje, se você permitir, porque Ele já purificou você. Ele já morreu na cruz por você. E o que Ele fez, ninguém, homem nenhum, poderia fazer. Ezequias estava dizendo: não sou perfeito, mas o Senhor é. O Senhor levou sobre mim a minha morte. O Senhor levou sobre mim os meus pecados. Salmo 103, versículo 3, coloca aí, Léo, por favor. É Ele quem perdoa todos os teus, 103, 3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, versículo 9 ao 11, coloca aí, por favor. Olha o que a Bíblia diz: Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. Segura isso. O Senhor, não, pode voltar. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Sabe por que Deus não te culpa? Porque Ele sabe que você teme a Ele. Sabe por que Deus não te condena? Porque Ele sabe que ainda tem temor aí dentro no seu coração. Sabe por que Ele não te castiga da forma que você merece? Porque Ele sabe que ainda tem temor aí dentro do seu coração. E o amor dEle é tão grande, que Ele consegue olhar para você e dizer: ela ainda é capaz, Ele ainda é capaz de fazer tudo que eu ensinarei para eles. Deus é com você. Deus é contigo. Escute mais uma vez. A oração que ele faz é de um homem que tinha encontrado o perdão e que sabe que Deus de fato é o único que poderia curá-lo. Só Deus poderia perdoar, só Deus poderia curar. E o profeta? O profeta só é uma voz que profetiza. O profeta não tem poder para falar nada do que do alto não seja liberado. A voz do profeta não é sinal de decreto para a sua vida.
Porque Deus, Ele é capaz de reverter a voz do profeta. Deus é capaz de parar todo o tempo e fazer a terra girar, ao contrário, para acrescentar anos de vida para vocês. Então, independente que estão dizendo para você que você vai morrer, que você é isso, que você é aquilo, que você não presta, que você não vale nada, que você não é ninguém, Deus está falando, você é sim, você é amado, você é amada, você é uma pessoa que Ele morreu na cruz porque Ele te amava e Ele já perdoou seus pecados e você não tem culpa, e é necessário você começar a orar, tirar esses pecados de longe de você, não ficar lembrando a Deus, não ficar pegando tudo que você já fez e começar a se culpar o tempo todo e achar que você não é digno do perdão dele, porque ele já te perdoou. Eu vim nessa noite liberar uma palavra para você, dizendo que Deus já te perdoou. Não se acuse, não se condena, porque o Satanás, ele já faz isso por nós. O Senhor, ele é perdão, ele é amor, ele é cura, ele é salvação para a sua vida. Só ele pode fazer, mas ninguém. Romanos capítulo 4, versículo 8. Escute isso. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer. Bote outra versão aí, filho. Outra versão. Não tem culpa. Não culpa. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Você sabe qual foi o preço do pecado? Você não tinha condições de pagar. Você não tinha como pagar. Por mais que você alinhasse sua vida 100%, você não tinha como pagar. Ele pagou com sangue. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. A gente incapaz para ele totalmente capaz e poderoso para nós. Eu quero profetizar na sua vida. Levante sua mão, por favor. Oh, aleluia. Levante sua mão e feche seus olhos. Na sua vida, quando você começar a orar, você não vai mais se culpar, pois hoje você vai sair daqui entendendo que Jesus, declare bem forte, que Jesus carregou toda a minha culpa. Hoje você vai sair daqui totalmente entendendo que a sua oração será de uma forma diferente. Você não vai mais se culpar, você não vai mais se condenar, você não vai mais se acusar. Você vai levar para Jesus, o seu advogado fiel, que Ele é o perdão de todas as tuas falhas, de todos os teus pecados. E Ele já perdoou os seus pecados. Não tem jeito, Ele já perdoou os seus pecados. Em Marcos capítulo 2, versículo 10, vai contar uma história de um homem paralítico, que chega até Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: perdoados são os seus pecados. E quando Jesus, ele diz perdoados os teus pecados, os homens se levantam contra e diz: quem é o Senhor para dizer que o pecado deste homem está perdoado? Ele olha para esses homens e diz assim: para que vocês saibam quem é o Filho de Deus. Além de seus pecados estarem perdoados, paralítico, eu te digo, pega a tua cama e anda. Quando eles veem aquele homem curado, na mesma hora eles se rendem, porque contra fatos não há argumento. O mesmo Jesus que tem poder para perdoar pecado,
é o mesmo Jesus que tem poder para curar toda a enfermidade. Primeiro, ele tira a culpa do paralítico. Perdoados são os seus pecados, a culpa sai. Depois, ele faz o milagre. Hoje ele está tirando a culpa de você. Depois que você sair daqui, tenha certeza que você viverá dias de milagre da parte de Deus. Tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você determinar, o Senhor assinará embaixo, porque Ele está liberando sobre a sua vida uma vida de milagre e sem culpa. Oh, glória! Entenda, quando você permite Ele tirar a culpa de você, você está prestes a viver momentos e dias de milagre. Fala para teu irmão, quer viver milagre? Permita que Ele tire a culpa. Não se condene mais. Não se acuse mais. Eu me lembro quantas vezes eu já orei, e essa mensagem falou muito forte comigo. Quantas das vezes eu joelhei e não senti vontade de orar, dizendo: Deus, eu erro tanto, eu sou tão falho, eu tenho muita culpa, eu carrego muita... Eu sei que o Senhor já perdoou, eu sei que o Senhor já me perdoou, Pai, mas eu não consigo me perdoar. Às vezes é mais difícil você se perdoar do que Deus te perdoar. Para Ele te perdoar é muito fácil, mas para você se perdoar, é isso que você não está conseguindo acessar. Você precisa tirar isso de você urgente, porque Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele não pediu para você se perdoar, Ele te perdoou. Ele não disse se perdoe, Ele só disse arrependa-se. Você já se arrependeu, você já entregou, você já fez a sua parte, agora é com Ele a outra. Quando você fala para Ele: Senhor, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, você já está dizendo para Ele: eu agora estou pronto para o Senhor me perdoar. Mas o inimigo fica te lembrando, o inimigo fica lhe apontando, o inimigo fica colocando na sua cabeça medo, desespero, colocando prisões. Para quê? Para te paralisar. E Jesus está olhando para você dizendo: oh meu Deus, manda Ele acessar a mim como filho, manda Ele acessar a mim como filho, porque o filho, ele erra com o pai, erra com a mãe corrige, a mãe grita, o pai grita, esperneia, toma até uma palmadinha, mas na mesma hora está como? Oi mãe, oi pai. É como se nada tivesse acontecido, porque uma criança não tem culpa. E se ela tem, ela não sabe o que é isso. Mas a gente fica carregando isso dentro de nós, impedindo o trabalhar de Deus. Escute, porque tem pessoas me assistindo, eu tenho que falar esse texto aqui. E também às vezes tem pessoas que não entendem o Evangelho como ele é de fato, e quer colocar prisão nela, quer colocar amarras nela, sendo que Jesus veio para libertar e para te dar uma vida livre, sem culpa. 1 João, por favor, bota aí, capítulo 1, versículo 8. Escute aqui. Não estou dizendo que você não tem pecado. Eu quero que você escute isso. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu não estou dizendo isso. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas pela graça dele, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, coloca aí, filho, versículo 1 e 2 diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. 2.
Não. 1 capítulo 2, 1 João capítulo 2, você está botando 1, 2, volta lá. 1 João capítulo 2, isso, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos quem? Um advogado junto ao Pai, que é quem? O justo. Verso 2: e Ele é a propiação pelos nossos pecados, e não somente por as nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo, ou de toda a humanidade. Ou seja, Ele sabe que você vai pecar, mas você também precisa saber que Ele é perdão do pecado, e que você precisa se arrepender, e que você tem a oportunidade de recomeçar, e que também você tem a oportunidade de acertar, porque se Ele está te dando essa oportunidade, não fique preso a não aceitar essa oportunidade. Porque tem gente que acha que vai resolver o problema dela primeiro, para depois vir para Deus. Primeiro eu resolvo minhas coisas aqui, depois eu venho para Deus. Mentira, você não vai resolver nada só. Você só vai resolver se você colocar Deus no problema. Se você colocar Deus na sua vida, que Ele sim vai te dar força, vai te dar capacidade para você vencer. Hoje não, amanhã talvez. Você vai ficar em cima do muro até quando? Porque tem gente que anda em cima do muro, não sabe se vai, não sabe se fica. E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar e para dizer que os seus pecados estão perdoados. Basta somente você viver uma vida sem culpa e começar a acertar com Ele. Porque se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Então você nunca vai ser certo 100%. Você nunca vai acertar 100%, não tem como. Você vai errar. Talvez você erre em palavras, talvez você erre em gestos, talvez você fira alguém, talvez você machuque alguém. Mas Deus, Ele vai convencer você a acertar. O Espírito Santo, Ele vai te direcionar. Vai tocar na sua consciência e você vai, todas as vezes que você errar, vai recomeçar. O importante é você recomeçar. O inimigo, ele quer dar decreto de morte. Deus, Ele quer te dar decreto de vida. O inimigo quer dar decreto de doença. Deus quer te dar decreto de cura. O mundo quer te aprisionar e Deus quer te libertar. A religião quer te prender e Jesus disse: não quero prender ninguém na religião, porque eu odeio a religião. Religião é para fariseu, é para saduceu, é para escriba, é para pessoas que não entendem o amor de Cristo. Eu quero te amar. E quem ama, deixa livre, porque o passarinho ele vai e voa do ninho. Se ele quiser voltar, ele volta, senão ele vai pousar em outro ninho. Jesus te chamou para ser livre, liberto e não escravo a nada, mas que você olhe para Ele por amor e diga assim: Jesus, obrigado pelo teu amor na minha vida, porque o teu amor me libertou, o teu amor tirou toda a culpa de prisões, de pecados, de erro da minha vida, e hoje eu vivo uma vida plena em Ti, entregue nas Tuas mãos, e eu e minha casa vai servir ao Senhor. Arruma a casa, Ezequias. Vamos arrumar. Eu andei, coloca lá por favor, Isaías capítulo 38. 38 de novo. Versículo 3. Ó Senhor, lembra? O Senhor esquece? Mas tem hora que a gente precisa lembrar Ele algumas coisas, sim ou não? É necessário, viu? Porque Ele mesmo quer que você se lembre. Quando você lembra Ele, não é para você lembrar Ele, é para você se lembrar. Que talvez, às vezes, a doença faz você esquecer. A dificuldade faz você esquecer. Os problemas faz você esquecer. E aí é necessário que você vire seu rosto para o lado e comece a falar com Deus quem Ele é para você. E Ele disse: lembra-te que tenho andado na tua presença, e de acordo, ou melhor dizendo, e de como eu tenho servido com fidelidade.
integridade de coração e sincera devoção. Que homem justo, não perfeito, mas justo. Deus não quer você perfeito, Deus quer você justo, Deus quer você sincero. Ele abre a boca e diz: e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Escute uma coisa, gente. Você não pode deixar de chorar. Deus não quer que você não se entristeça. Pelo contrário. Você pode até se entristecer. Você pode até chorar. Mas lembra quem você é para Ele. Lembra quem você é para Ele. Lembra quem Ele é para você. Eu sei que o sofrimento às vezes bate. Mas não é olhar para o sofrimento deixa ele aqui, olha para ele e começa a bater um papo com ele e fala para ele quando vocês caminhavam lado a lado, fala para ele o quanto você fez para ele, fala para ele o quanto você se dedicou para ele, porque ele tocou no seu coração, ele te amou e ele fez isso arder dentro de você. O quanto você já fez, o quanto você já se posicionou, os momentos de fidelidade, o que você tem tentado fazer para Ele, e eu tenho certeza que Ele mudará o quadro. Não se culpe, não se culpe. O pecado entra por um homem chamado Adão, mas o perdão do pecado entra por um outro homem chamado Jesus Cristo. A maldição entra na terra pelo homem, e a maldição sai da terra por outro homem chamado Jesus. Eu sei que nós precisamos sacrificar, porque era para a gente não trabalhar, e o trabalho entrou na terra por um homem. Mas a provisão, o suprimento da necessidade entrou por outro homem chamado Jesus Cristo. Se você olhar pelo homem, entra coisas ruins, pelo homem entra coisas boas. Isso quer dizer que a gente sem Deus nós faremos coisas ruins, e a gente com Deus faremos coisas boas. A capacidade não é minha, a capacidade não é sua, a capacidade é dele. O tempo não é meu, o tempo não é dele, o tempo não é seu. Mas é chegada a hora de você tirar essa culpa de você e entender que tudo é por intermédio dele. Deus está falando contigo agora. Chega de viver com culpa. Entrega a Ele a sua vida, pois Ele é o único que pode tirar essa culpa de você. Somente Ele pode arrancar isso de você. Somente Ele pode esvaziar o seu coração, esvaziar a sua mente de tanta perturbação e colocar o equilíbrio mental. Somente Ele pode te dar uma inteligência emocional. Inteligência emocional não vem só por conhecimento. A inteligência emocional vem também através dele. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele não tinha conhecimento algum, não tinha intelecto algum, não tinha letras algumas, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele falava com autoridade, diz a Bíblia que ele falava com intrepidez, e logo quando ele abriu a boca para falar, 3.000 almas se converteu. Depois ele vai na rua à frente pregar o Evangelho de novo, e a Bíblia diz que mais 2.000 almas se convertem. Depois ele vai preso, vai ser levado ao Sinédrio, e os homens vão tentar julgar ele, mas ele falava com tanta autoridade que os homens dizem assim: você não tem intelecto, você não tem fala, você não tem estudo, você não tem nada. Com que autoridade que você está falando? Ele: do alto é me dado.
toda a autoridade e todo o poder para pregar a mensagem do reino. Então não depende de sabedoria humana, depende de sabedoria do alto. Eu pouco me importo se você está entendendo ou não. Sabe por quê? Porque às vezes tem coisas que a gente não tem que entender, a gente tem que viver. Tem coisas que a gente não vai saber, mas nós vamos viver. Nem tudo a gente sabe. O importante é a gente viver, é ter experiências. E eu tenho experiências tamanhas para te apresentar. Se um dia a gente parar para conversar do que Jesus já fez na minha vida, talvez você não vai ter um dia todo para eu falar, porque eu vou falar tanto de tudo que Jesus já fez na minha vida, e eu tenho certeza que Ele fará na sua vida também. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Escute isso, para você viver sem culpa. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Isso aqui é do tempos antigos, entendeu? Pelo Sangue que venceu na cruz, é certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Livro de Isaías 38, versículo 5. Ou 4, melhor dizendo. 4. Para eu finalizar. Contudo veio uma palavra do Senhor a quem? Ao profeta Isaías. Vai, anuncia a Ezequias, eis a palavra de Yahvé, o do Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e as tuas. Além de Deus ouvir a oração, Deus está observando o que você está fazendo. A oração sincera, ela derrama lágrima. A oração sincera nos coloca como incapazes e Deus como capaz. Não adianta a gente orar e não mudar, e não ter atitude, e não ter transparência. Você sabe quando a pessoa está triste, porque você olha para a face dela está triste, sim ou não? Então Deus vê também a sua face. Deus vê o seu sofrimento. E Ele está vendo o lamento de Ezequias, Ele está vendo as lágrimas de Ezequias. E aí Ele olha para o profeta e diz: vai lá e lança essa palavra. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Verso 6. E mais, eu livrarei a ti esta cidade das mãos dos reis da Síria, e assegurarei a proteção desta cidade. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, e pega aí se você está querendo ouvir essa palavra. Escute isso aqui agora. Além de Deus abençoar você por causa da sua oração sem culpa, Deus também abençoará a sua casa, o seu bairro e a sua cidade. Deus protegerá ela e fará com que essa cidade esteja invisível aos seus inimigos. O adversário não vai prosperar, mas você vai prosperar sem culpa. Você vai avançar sem culpa. Você vai caminhar sem culpa. Você vai recomeçar sem culpa. Você vai orar sem culpa, porque Deus está protegendo você. Deus está abençoando você. Eu vim nessa noite abençoar a sua vida,
porque eu sei que Deus, Ele está aqui para te abençoar. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Quem toma posse dela, aplauda os céus em nome de Jesus. Oh, glória! Vamos louvar?